Olá, esta é a nossa última aula do quarto módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Nesta aula, iremos conhecer os aspectos básicos de duas novas formas de roteamento. O roteamento broadcast, a disseminação broadcast, e o roteamento multicast. Até o momento, sempre que nós falamos no processo de roteamento de pacotes, estamos considerando um cenário de um roteamento unicast. No roteamento unicast, o princípio básico é que nós vamos ter uma única origem querendo transmitir dados para um único destino. E aí cabe ao conjunto de roteadores na rede justamente selecionar o melhor caminho que vai possibilitar que os dados fluam da origem até o destino. Porém, a depender das aplicações, eventualmente a gente pode vir a necessidade de diferentes cenários, onde, por exemplo, nós poderíamos precisar de uma dada difusão de pacotes, ou seja, a disseminação dos dados de uma dada aplicação para todos os nós da rede, ou a gente fazer uma disseminação para um grupo específico dessa rede. E aí é justamente onde entra essas novas formas. Vimos o unicast e agora temos duas formas. O broadcast, que é o roteamento por difusão, onde o objetivo é difundir dados para todos os nós da rede, que é o roteamento broadcast. E o roteamento por grupo, que é o roteamento multicast, que é a ideia que você vai ter um único nó transmitindo para um grupo dessa rede. Quando a gente pensa nas formas de implementar, a primeira forma, a forma mais óbvia da gente implementar, seria isso ser resolvido totalmente a nível de aplicação. Então, por exemplo, vamos considerar um cenário que eu tenha um sistema final transmitindo através de um roteador, através de outro roteador, um cenário semelhante a esse, onde as caixinhas representam os sistemas finais e os círculos representariam os roteadores. Uma forma simples de se implementar a difusão seria o quê? Seria simplesmente a origem. Toda vez que ele quiser disseminar dados, se eu tenho dois nós a receber, enviar dois pacotes. Isso seria feito de modo totalmente unicast. O benefício dessa abordagem é a simplicidade da implementação, já que a rede não precisa ter ciência alguma que está ocorrendo o unicast. Na prática, do ponto de vista da rede, é simplesmente dois pacotes unicast. Isso, ou seja, é muito fácil de implementar. Por outro lado, o ponto negativo é que você vai sobrecarregar a rede. Você vai ter aí uma sobrecarga cada vez maior. Então, conforme você vai crescendo o número de nós, você vai crescendo o número de pacotes na rede. Então, nesse cenário, se surgisse um novo nó, eu teria mais pacotes aqui sendo transmitidos. Isso não é algo interessante. Do ponto de vista da rede, o cenário ideal seria o quê? Considerando que esses três nós, primeiro, segundo e o terceiro, tem boa parte do caminho igual até a origem, o ideal é que fosse enviado um único pacote até o caminho comum. Então, nesse cenário aqui, seria enviado um único pacote. Quando chegasse nesse roteador aqui, fosse dividido entre dois pacotes. Finalmente, chegando nesse último roteador aqui, criasse mais dois pacotes. Com isso, a gente tem um cenário ótimo. Então, a gente vai usar o mínimo necessário da rede, apenas o que a rede precisa. Para esse tipo de roteamento, aí sim, precisa do suporte da rede. E é justamente os algoritmos de difusão que vão possibilitar essa seleção. Normalmente, esse tipo de estrutura se dá a partir da seleção
tem duas formas possíveis. Pode ser tanto inundações controladas, inundações não controladas. Aqui nessa figura aqui, nós temos dois cenários aqui, um cenário de difusão em nível de aplicação, então a aplicação vai enviar vários pacotes, então nesse caso eu tenho vários pacotes sendo transmitidos, aqui considero que há eventualmente sistema final que é quem iria receber, aqui vamos pensar o mesmo cenário. Já quando eu utilizo a rede, eu posso fazer tanto uma difusão não controlada quanto uma inundação controlada. Se eu estiver pensando numa inundação não controlada, o que vai acontecer é o seguinte: toda vez que um roteador receber um pacote, ele vai duplicar esse pacote para todas as saídas possíveis. Então, nesse caso, o R1 iria mandar um pacote para R2, queria mandar um pacote para R3 e um pacote para R4. É simples de se resolver, porém tem um problema aí chamado tempestade de broadcast, que vai acontecer o seguinte: quando o R2 mandar o pacote para o R4 vai repetir o processo, mandar um pacote para o R3. O R3, quando receber o pacote de R2, vai mandar um pacote para R4. R4, quando receber o pacote do R3, vai mandar um pacote para o R2 e assim sucessivamente. Então a gente vai ter o chamado tempestade de broadcast. Para resolver esse tipo de problema, usa-se o esquema de inundação controlada, onde cada roteador, antes de fazer o repasse, antes de fazer a difusão, ele vai verificar se aquele pacote deve de fato ser disseminado ou não. E aí, para isso, existem algumas abordagens possíveis. Uma delas seria, por exemplo, cada pacote ter associado o IP da origem e um dado número de sequência. Toda vez que esse pacote chegasse em um roteador, esse roteador armazenaria essa informação localmente. E aí, se eventualmente ele recebesse um novo pacote com essas características, ele simplesmente ignoraria e não faria a difusão. Então, nesse exemplo aqui, quando esse pacote chegasse no R2, ele nunca teria visto esse pacote, iria mandar para o R4, queria mandar para o R3. Se o R3 fosse fazer a disseminação, o que ia acontecer é que o R4 iria eventualmente ignorar esse pacote. Então, mesmo se eu tivesse, por exemplo, um outro roteador embaixo, e aí esse roteador R5 poderia receber tanto do R3 quanto do R4. Se ele recebesse o primeiro pacote do R3, ele ignoraria do R4 e vice-versa. Uma outra forma é a utilização de um mecanismo chamado de inundação de controle pelo repasse pelo caminho inverso, que seria basicamente o seguinte: cada nó ele teria a informação do menor caminho possível até a origem dos pacotes. Então ele teria o menor caminho, por exemplo, até o ar. Vamos supor que o ar fosse o roteador de origem, fosse o roteador em que tivesse plugado o sistema final. Se ele tivesse essa informação, toda vez que ele recebesse um pacote vindo de A, o que ele iria fazer é o seguinte: ele iria verificar se esse pacote ele veio do menor caminho possível. Vamos supor que tenha sido definido que o menor caminho para A é através do C. Se ele recebeu esse pacote vindo de C, ele faz a disseminação. Se por outro lado ele recebeu esse caminho a partir do E, então quer dizer que esse pacote ele não está vindo a partir do menor caminho possível. Então ele já rodou em outros pontos da rede. E aí nesse caso o F não faria essa disseminação aí da informação. Para esse tipo de algoritmo, ponto-chave é justamente a construção
desse caminho mínimo, que é chamada árvore mínima, ou span tree, árvore de disseminação. Existem diversos algoritmos justamente voltados para essa disseminação, que vai ser um processo contínuo que vai ser executado antes, durante e depois dessa transmissão broadcast. Então, nós vamos estar trocando pacotes, vamos estar trocando dados para construir esse tipo de estrutura a fim de possibilitar essa disseminação. Esse tipo de algoritmo ele é bem parecido, por exemplo, em redes locais, quando você tem vários switches associados, um switch chamado cascateado com outro. E eventualmente você tenha ciclos aí entre os próprios switches. A gente não está falando a nível de camada de rede, mas o propósito é basicamente o mesmo. E aí utiliza-se um algoritmo chamado Span Tree Protocol, justamente para descobrir essa árvore mínima, para quando os pacotes tiverem de ser disseminados, todo mundo não ter aquela tempestade de broadcast. Já no caso do serviço de multicast, a ideia básica é a gente não querer disseminar os dados para todo mundo, mas apenas para um grupo de informação, um grupo de nós. Então, vamos supor que eu tenha na minha rede 10 sistemas finais, eu quero que um sistema final ele mande pacotes para apenas 5. Então, a gente tem um cenário diferente. Então, não tem uma disseminação completa, é uma disseminação seletiva. Eu só quero mandar para alguns nós possíveis. E aí, para que esse tipo de comunicação ela possa existir, alguns problemas surgem, como por exemplo, como é que eu vou saber quais são os pacotes que devem ter essa característica de multicast? Quais são os pacotes vindo de um dado sistema final que devem ter essa característica? E se esse pacote ele tem uma dada informação que vai indicar que é multicast, como é que os roteadores vão poder, de certo modo, endereçar isso? E aí, para que isso possa acontecer, utiliza-se o conceito de endereço indireto, ou seja, cada máquina, cada sistema final vai ter o seu próprio endereço IP, mas sempre que ele quiser participar de um grupo multicast, ele vai ter que adotar um endereço extra de tipo multicast, que é um chamado endereço do grupo multicast. De modo que esse endereço é um endereço de classe D. Se vocês se recordam, classe D vai do 224.0.0.0 até o 239.255.255.255. E aí, esse endereço ele é anexado a todos os nós de um dado grupo multicast. Então, cada máquina vai ter o seu próprio endereço IP, mas sempre que ele quiser entrar num grupo multicast, ele vai assumir um segundo endereço IP. E a ideia básica é o seguinte: vamos supor que eu tenha uma rede, onde nessa rede é composta por roteadores, e dentro desse roteador, e junto a esses roteadores, eventualmente eu posso ter alguns nós interessados em numa comunicação multicast. Esses em azul seriam os interessados e os em cinza não. A ideia básica é que toda vez que um nó enviasse dados para esse grupo multicast, olha o endereçozinho aqui multicast, o roteador seja capaz de identificar quais são os demais roteadores que têm sistemas finais ligados que estão conectados a esse grupo multicast. Então, nesse cenário aqui, esse nó e esses dois nós aqui teriam interesse. Então, esse roteador deveria receber uma cópia do pacote e esse roteador também. Enquanto que esses sistemas finais, como eles não têm interesse, esse roteador não deveria receber essa informação.
E aí, para que isso possa acontecer, para que possa ser feito esse processo de roteamento multicast, utiliza-se, nós temos dois componentes principais, que é um protocolo chamado IGMP, que é o Internet Group Management Protocol, protocolo de gerenciamento de grupos de internet, que ele vai ter como propósito básico gerenciar justamente quais são os nós e quais são os roteadores associados que estão em um dado grupo multicast. E após isso, o processo específico de roteamento, onde cada roteador vai encaminhar um pacote apenas para os roteadores associados a esse grupo multicast. O IGMP está definido na RFC 3376, sendo que a versão atual é a versão 3. O que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte exemplo aqui. Vamos considerar um exemplo inicial, onde eu tenho uma topologia com vários roteadores, sendo que desses roteadores, inicialmente não tenho nenhum sistema final no grupo multicast. Vamos considerar que inicialmente esse primeiro nó ele deseje entrar no grupo multicast. Então ele vai mandar uma mensagem utilizando o protocolo ICMP indicando isso. O roteador, ele vai mandar para o roteador que vai disseminar essa informação em todos os nós, indicando que ele tem interesse em formar essa comunicação. Após isso, vamos supor que um outro nó, esse outro nó aqui, deseja entrar. Então, vai ser um processo idêntico. Ele vai informar o GMP, que por sua vez vai disseminar essa informação. A partir desse momento, os roteadores do caminho vão ter esse marcador, vão estar marcados indicando, olha, eu estou no grupo multicast, eu tenho nós que estão no grupo multicast. Então, toda vez que a origem mandar um pacote, esse pacote eventualmente vai ser disseminado para o destino. Vamos supor que um outro nó deseje entrar. Esse nó aqui, mesmo processo, vai disseminar essa informação, todo mundo vai receber e a partir daí eu vou ter mais esses dois roteadores. Então, quando eu tiver uma disseminação de pacotes, esse pacote vai ser enviado para todo mundo que tem interesse. Para os demais roteadores, como eles não estão no grupo multicast, não vão receber essa informação. E aí o protocolo IGMP ele tem tanto o processo de entrada no grupo multicast quanto saída do grupo multicast. Em outras palavras, vai acontecer o quê? Vamos supor que esse nó desista de sair, ele desista de entrar, ele solicita o cancelamento. Essa informação vai ser propagada de modo que esse caminho vai ser cortado dessa nossa árvore. E aí a comunicação vai voltar a ser restrita nesse grupo, mais nessa parte dessa topologia. Com isso você evita essa disseminação desnecessária. Apenas quem tiver interesse vai receber um pacote.